Então, essa é a nossa terceira aula sobre triângulo. A gente vai rever alguns conceitos. São eles o conceito de sevianas. Lembram que são sevianas? São segmentos que partem de um vértice para o lado oposto do triângulo. Então, imagina aqui que a gente tem um triângulo ABC, aqui é só um esboço, certo? Vou prolongar aqui o lado BC. Então, todos os segmentos que partem lá do vértice A para o lado oposto BC são sevianas, ok? Todas são sevianas. Nós temos as sevianas notáveis, ok? Quais são elas? Lembram? A altura, que é a seviana que sai do vértice formando 90 graus. A mediana, que sai do vértice ligando ao ponto médio do lado oposto. E a bissetriz, que divide o ângulo do vértice ao meio, em dois ângulos congruentes. Como cada triângulo tem 3 alturas, 3 medianas e 3 bissetrizes, a gente vai verificar o que significa o encontro, a intersecção das alturas, das medianas e das bissetrizes. Então, vamos começar com as alturas, ok? Então, vamos fazer um esboço aqui de um triângulo. E vamos traçar as 3 alturas dele. Olha só. Aqui, saindo do vértice para o lado oposto, formando 90 graus. Aí, imagine você virando esse triângulo. Vértice aqui e a base aqui agora, certo? Então, a gente vai sair do vértice para o lado oposto, formando 90 graus, é só um esboço. E mesma coisa do outro vértice para o lado oposto, formando 90 graus. Gente, essas 3 alturas, elas vão se encontrar, elas vão se interceptar. Esse ponto de intersecção, vou chamar de O, é o ortocentro. Certo? Será que o ortocentro vai ser sempre interior ao triângulo? Não necessariamente. Vamos ver algumas outras situações. Se o meu triângulo for retângulo e se o meu triângulo for obtusângulo, um ângulo maior que 90, no caso o ângulo seria esse, tá? Os vértices, aqui eu mudei a ordem dos vértices, não tem problema, é só pra gente se orientar. Olha lá, a altura aqui seria exatamente essa medida. A altura aqui seria, né, se a gente virasse aqui a base, seria exatamente, pensa você virando esse triângulo e medindo as 3 alturas. E a outra altura seria exatamente essa. Então, olha que as 3 alturas se encontram aqui, ó, sobre o vértice do triângulo, se o triângulo for retângulo. Agora, vamos desenhar para a terceira situação. Na terceira situação, a gente vai ter que prolongar a base para conseguir determinar a altura aí, certo? Então, ó, uma altura seria aqui, porque a altura é sempre perpendicular, gente. Uma altura seria aqui, ok? A outra altura, olha lá, seria aqui. Olha que a gente vai ter que prolongar para a gente verificar onde cruza, hein? Então, a gente vai ter que prolongar para verificar onde elas vão se cruzar. E a outra altura, né, saindo do vértice A até o lado oposto, a gente vai ter que prolongar esse lado oposto. Então, imagine que aqui é a base e aqui é o vértice que eu vou medir a altura. Então, vai vir aqui, ó, formando 90 graus. Esse ponto de encontro é o ortocentro. Então, olhem que o encontro das alturas pode ser interior sobre um vértice ou exterior ao triângulo, ok? Agora, vamos falar sobre as medianas. Olha só, vamos desenhar um triângulo.
Mediana é o segmento que sai do vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, digamos que aqui seja o ponto médio, aqui seria a mediana. Supondo que mais ou menos aqui está o ponto médio, aqui é tudo só um esboço, tá? Mediana. E ponto médio por aqui, a gente vai ter a mediana. Opa, mais pra cá. Certo? Só um esboço. Galera, as medianas, elas sempre vão se cruzar também. Esse ponto de intersecção, a gente vai chamar de ponto G, certo? Esse ponto é o centro de gravidade de um triângulo. Ok? Ele é conhecido como baricentro. Baricentro é o encontro das medianas, certo? O que seria o centro de gravidade de um triângulo? Olha só, se você construir um triângulo, ok? Com o mesmo material, todos os lados e tudo mais, e você quiser, digamos, suspender esse triângulo, certo? Eu quero amarrar esse triângulo, pensa que eu construí um triângulo, né, de papelão, bem certinho, eu quero amarrar ele de forma que ele fique em equilíbrio, que ele fique exatamente em equilíbrio. Para isso acontecer, eu teria que fixar o ponto, né, o fio, exatamente no ponto de gravidade. Ele é o ponto que equilibra o triângulo, certo? É o ponto de equilíbrio, é o centro de gravidade. Outra coisa interessante sobre o baricentro, que ele divide a mediana na proporção 2:1. Sempre a maior medida é o dobro da menor. Aqui, ó, a maior medida é o dobro da menor, a maior medida é o dobro da menor. Sempre na proporção 2:1. Certo? A maior é sempre o dobro da menor. A maior é o dobro da menor, a maior é o dobro da menor. Aqui, olha que eu nem desenhei as outras duas situações, porque o baricentro sempre vai ser interior ao triângulo, ok? Como a gente tem que ligar com o ponto médio do lado oposto, esse ponto sempre vai estar no interior do triângulo. A terceira seria o encontro das bissetrizes internas. Tá? Aqui a gente tá falando de bissetriz interna do triângulo, de um ângulo interno. Olha só, vamos fazer o esboço de um triângulo. Gente, bissetriz do ângulo interno vai dividir o ângulo em dois ângulos congruentes, divide o ângulo ao meio. Então, aqui eu tenho o ângulo, vou dividir o ângulo ao meio. Aqui eu tenho o ângulo, vou dividir o ângulo ao meio. E aqui eu tenho o ângulo, vou dividir o ângulo ao meio, certo? As bissetrizes sempre vão se cruzar. Tá? Esse ponto de intersecção, vou chamar de I, ele vai ser o incentro. Por que incentro? Gente, ele vai ser o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. Em todo triângulo é possível inscrever uma circunferência, ou seja, é possível desenhar uma circunferência encostando nos 3 lados do triângulo. E o centro dessa circunferência fica exatamente nesse ponto, no incentro. Aqui é só um esboço, né? Não vou conseguir fazer bonitinha a minha circunferência, mas a gente sempre consegue inscrever uma circunferência num triângulo, tá? E o centro dela é o incentro. Aqui é só um esboço, ficou bem torto, ok? Gente, essas são as 3 sevianas importantes e o encontro delas gera o incentro, o baricentro e o ortocentro. Mas, lembra que a gente falou em outra aula sobre a mediatriz? A mediatriz, ela não é uma seviana, mas o encontro das 3 mediatrizes também gera um ponto importante. Olha só. O que é a mediatriz? É a reta que divide um segmento no ponto médio, né, formando 90 graus. Então, ela passa pelo ponto médio de um segmento, só que ela é perpendicular. Então, aqui, digamos que aqui é o ponto médio, ela vai passar pelo ponto médio e ser perpendicular. Ela não passa necessariamente no vértice, tá? Mesma coisa aqui. E mesma coisa para o terceiro lado. Esse ponto aqui do encontro das mediatrizes, a gente vai chamar de C.
Ele vai ser o circuncentro. Por que circuncentro? Ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Todo triângulo pode ser circunscrito por uma circunferência, que é só um esboço. A gente consegue passar exatamente uma circunferência nos 3 vértices do triângulo. E esse ponto aqui é exatamente o centro dessa circunferência. Ah, não falei. Aqui, gente, o incentro sempre é interior ao triângulo, né? Porque se ele é o centro de uma circunferência que está dentro do triângulo, não tem como ele estar fora. Mas o circuncentro não necessariamente, tá? Vamos ver aqui as outras situações. Se o triângulo for retângulo e se o triângulo for obtusângulo. Aonde vão se cruzar aí as mediatrizes? Olha lá, ponto médio, formando 90 graus. Ponto médio formando 90 graus. Ponto médio formando 90 graus. Olha que nesse caso, o circuncentro ficou sobre o lado do triângulo, tá? Isso pode acontecer. E no terceiro caso, ponto médio formando 90 graus. Ponto médio aqui, né? Formando 90 graus. Deixa eu prolongar um pouquinho aqui a mediatriz azul. E ponto médio desse lado, que é só um esboço, tá, gente? Vocês vão me desculpar, formando 90 graus. Nesse caso, ó, o circuncentro estaria no exterior do triângulo. Isso pode acontecer, ok? Mas mesmo nessas situações, a gente consegue traçar uma circunferência circunscrita a cada um desses triângulos, onde o centro é esse ponto. Então, aqui é só um esboço, né? A circunferência teria que passar exatamente nos vértices. Aqui, gente, ela também teria que passar exatamente... Opa, ficou horrível essa minha circunferência, onde o centro é aqui, ok? Mas é só um esboço. E para finalizar, só uma observação. Se o meu triângulo for isósceles, onde a base e o lado diferente está para baixo aqui, tá? Então, esses são os dois lados congruentes, esse é o lado diferente. E se meu triângulo for equilátero, que é o triângulo que tem os 3 lados de medida igual. Medidas iguais, os 3 lados congruentes. Olha só, no triângulo equilátero, a mediana, a mediatriz, a bissetriz e a altura coincidem. Então, quando eu traço a altura aqui, ó, essa linha, ela é altura, ela é mediatriz, ela tá passando no ponto médio, ela é bissetriz, divide esse ângulo em 2 ângulos congruentes, e ela é mediana, vértice com ponto médio. Tanto para esse lado como para esse, isso também ocorre. No triângulo equilátero, olha que interessante, o ponto, o incentro, coincide com o circuncentro, que coincide com o baricentro, que é o ponto de gravidade, que coincide com o ortocentro. Os 3 pontos coincidem. As medianas, as mediatrizes, as bissetrizes e as alturas se cruzam todas no mesmo ponto. No triângulo isósceles, se a base diferente estiver para baixo, quando eu traço a altura referente àquele vértice e essa base, ela vai coincidir com a bissetriz desse vértice, tá? Desse ângulo que está nesse vértice. Ela vai coincidir com a mediana, que vai ser o ponto médio, e ela vai coincidir com a altura. Então, altura, mediatriz, mediana e bissetriz também coincidem. Só que quando a gente traça para o outro lado, já não vai acontecer isso, tá? Então, no triângulo isósceles, a mediana, a bissetriz, a mediatriz e a altura, quando a gente traça do vértice para a base, elas coincidem. Mas esses 4 pontos não, ok? No triângulo equilátero, elas coincidem para todos os lados. Aqui, ó, se eu traçar a bissetriz referente a esse vértice, a mediana, a mediatriz e a altura já não vão coincidir, ok? Só coincide desse vértice para a base, que é o lado diferente. Agora, no triângulo coincide tudo,
ok? Só como uma observação.